Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês em mais um dia do nosso propósito Paixão pela Palavra. Antes de eu trazer para você alguns apontamentos que eu fiz, aqui no capítulo 49 de Gênesis, o penúltimo capítulo desse livro, eu peço que você dê o seu joinha aqui no vídeo do YouTube, peço que você curta a nossa página no Facebook e que se inscreva em nosso canal. Você vai estar a par de tudo que está acontecendo no Paixão pela Palavra e vai com isso poder compartilhar este conteúdo com os seus amigos. Isso é muito importante, envolvendo pessoas no movimento, nós vamos poder partilhar das bênçãos oriundas da leitura da Palavra de Deus e você tem um papel importantíssimo para que isso aconteça. Então eu quero poder contar com você que está comigo nesse movimento, você que está na jornada, envolva pessoas nesse grande mover de redescoberta da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 49, ele é o texto que nos mostra a bênção de Jacó para cada um de seus filhos. Então nós lemos em Gênesis 48 que ele chama José para abençoar a ele e abençoar também a sua descendência, Efraim e Manassés. E agora ele reúne todos aqueles que vão ser conhecidos como os cabeças das tribos, para poder abençoá-los, para poder dar a sua última bênção antes de morrer, algo que ele já viu acontecer. Ele foi abençoado por Isaac, seu pai, e agora ele próprio deseja abençoar os seus filhos. Dentro dessa leitura, é uma leitura que vai ter realmente as suas particularidades, mas eu acho importante você observar 3 das bênçãos que estão aqui e ter um pouco mais de atenção e de reflexão sobre elas, porque elas vão mostrar alguns pontos interessantes que vão sustentar a continuidade da história bíblica da salvação. A primeira bênção que você deve observar é a bênção que foi dada ao primogênito de Jacó, que foi Rubem. Então, se você puder observar na Bíblia, você vai ver no verso de número 4 o que Deus fala a respeito de Rubem. Está escrito assim: você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama de seu pai. Então você percebe aqui o texto bíblico evidenciando que essa decisão imoral de Rubem refletiu negativamente naquilo que Jacó proferiria na bênção a seu respeito. Então, embora creiamos totalmente na soberania divina, jamais ignoramos o resultado, o peso das decisões que tomamos. Observe também a partir do verso de número 8, a bênção que foi proferida para Judá. Por que Judá deve ter uma atenção especial do leitor da Bíblia? Porque o Messias será descendente de Judá. Veja o que está escrito no verso 8, no verso 9 e no verso 10. Preste atenção. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho, quando mata sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro do rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes e os povos lhe obedecerão. Essa foi a bênção que foi proferida para Judá. Então você percebe os elementos da bênção. Primeiro, o fato de Jacó dizer que o cetro do rei estará com ele. O que significa isso? O Messias virá da sua descendência. Então você percebe que o texto vai dizer que desse povo aqui, do povo oriundo da tribo de Judá, haveriam de se levantar reis, tudo isso preparando o terreno para o nascimento da futura monarquia israelita e, obviamente, da chegada do Messias vindouro, do Messias Salvador. Não pode passar desapercebido para nós leitores da Bíblia o fato aqui na Bíblia mencionar a respeito de Judá, que ele é como um leão. Essa figura vai ser usada futuramente quando Jesus for chamado do leão da tribo de Judá. Observe também a bênção que foi proferida para José. A percepção que Jacó teve do papel que José possuiu, executou dentro dessa história de salvação é muito bonito. Eu já me emocionei muitas vezes lendo a bênção que foi proferida para José e percebendo o quanto que o próprio Jacó ele foi moldado pela experiência que o filho teve. Preste atenção no que está escrito. José é como uma planta perto de uma fonte. Ele dá muita fruta.
os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes, pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Você percebe na bênção que foi proferida por Jacó a seu filho José, a maneira como ele constrói essa história do seu filho amado. Então você veja que ele diz que José é uma planta que dá muita fruta, uma planta frutífera. O próprio José percebeu que ele havia frutificado na terra da sua aflição. Então você vai ver o quanto que esses dois personagens discernem que o sofrimento de José haveria de render uma frutificação tão grande que abençoaria toda a sua família, e não só a família, mas todas as nações da terra. E por que José conseguiu permanecer firme? O que sustentou José no seu sofrimento, na sua dor? A presença majestosa de Deus. Ainda que os seus inimigos, seus irmãos, o atacassem com veemência, José tinha o cuidado de Deus, o sustento de Deus, a boa mão de Deus agindo na sua vida. Talvez você tenha sido alvo aí de muitos tipos de tramóias ou situações parecidas, mas graças a Deus, o poderoso de Jacó, o Pai Celestial, que a igreja invoca, que a igreja clama, tem sustentado ela e vai sustentá-la até o final. Eu espero que esses apontamentos enriqueçam a sua leitura e desejo para você um dia maravilhoso na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Aguardo você amanhã na conclusão do livro de Gênesis, dessa primeira etapa do nosso propósito, paixão pela palavra. Que Deus te abençoe.